Você está ouvindo o Gira Podcast, o podcast sobre as histórias de mulheres e homens negros. Nessa temporada, contamos com o financiamento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP, Gira Podcast, onde o saber circula. Ginga Mabandi nasceu por volta do ano de 1582, em Cabaça, capital do Reino do Nodongo, logo depois da chegada dos portugueses a Luanda. Ela era neta de Nagola Nadambi e filha de Mabandi Nagola Quiluange. Nagola é um título que indica quem é o soberano, o rei. A história do nascimento de Ginga foi marcada por uma aura sobrenatural. Segundo seus biógrafos, ela teria nascido com o rosto virado para cima e com um cordão umbilical enrolado em volta do pescoço. De acordo com as crenças dos Ambundos, grupo étnico que ela fazia parte, as pessoas que nasciam dessa forma teriam uma vida adulta extraordinária. Por isso, o seu pai lhe deu o nome de Ginga, que em Quimbundo significa torcer, virar, envolver. Quando era criança, Ginga possuía uma destacada inteligência e destreza física. Por isso, ela teve permissão para participar desde cedo dos conselhos judiciais, militares e de outras reuniões presididas por seu pai. Em 1617, Mabandi Nagola, pai de Ginga, morreu. E seu filho, Nagola Mabandi, ascendeu ao poder. Seu governo foi bastante conturbado, com a invasão do Nodongo, relações comerciais desorganizadas e as lideranças locais, os sobas, rebelados. Em 1622, um novo governador português chega ao reino do Nodongo e convida Nagola Mabandi para negociar. Ginga foi a embaixadora designada para essa tarefa e partiu em viagem com sua comitiva. Ao chegar na sala de negociações, Ginga roubou a cena. Ela vestia trajes ambundos, penas coloridas nos cabelos e usava a joia nos braços e pernas. Sua postura impressionou a todos os presentes. Ginga sabia que as autoridades portuguesas adotavam a estratégia para humilhar líderes ambundos derrotados. A situação era a seguinte: enquanto o governador se sentava em uma cadeira coberta de veludo bordado de ouro, os visitantes ambundos se sentavam em capas de veludo estendidas no chão. O arranjo dos assentos queria exibir uma posição subordinada aos africanos conquistados. Ginga recusou-se a rebaixar-se. Aí, ela fez um sinal para uma criada, que imediatamente assumiu a posição de cadeira humana e se apoiou com as mãos e joelhos no chão. Ginga permaneceu sentada durante as longas horas de discussão, onde demonstrou grande eloquência e recusou o pagamento de qualquer tributo à coroa portuguesa. Nessa oportunidade, Ginga aceitou o cristianismo e foi batizada, assumindo o nome de Ana de Souza, adotando uma estratégia diplomática e mais pacífica. Quando partiu, o governador prometeu que os portugueses manteriam relações de amizade com a região de Matamba, onde Ginga tinha consolidado seu próprio poder. Entretanto, o acordo de paz nunca foi cumprido pelos portugueses. Quando assumiu a liderança do Nodongo, após a morte de seu irmão, Ginga disse aos seus seguidores que tinha as bênçãos dos antepassados para continuar a resistência contra os portugueses. Ela convenceu parte dos que lutavam junto aos conquistadores a mudarem de lado e aderirem à sua causa. Essa conjuntura instigou a fuga de escravizados em grande escala.
e ameaçava as bases da força econômica e política portuguesa em Angola. Diante da resistência de Ginga, o governador português decidiu instalar no trono do Nodongo Aria Quiloange, um parente de Ginga que reclamava a sucessão. O governador português acusou Ginga de usurpadora e mandou tropas para expulsar todos das ilhas Quindonga. Foram deflagradas muitas batalhas na tentativa de capturá-la. A guerreira reuniu vários aliados, e entre eles destacam-se os Jagas, ou como também eram chamados, Imbangalas. Ginga se uniu ao Jaga Casa Cangola e recebeu o título de Timbanza, que significa dona da casa, o título feminino mais importante na hierarquia do quilombo. Fugindo da perseguição lusitana, Ginga e Jaga Casa percorreram boa parte do território do Nodongo. Em sua campanha, ao mesmo tempo em que se fortalecia militarmente ao agregar muitos indivíduos ao seu quilombo, Ginga queria convencer os portugueses a anular o Tratado de Vassalagem, afirmando ser filha do soberano e pedia para suspender a guerra contra ela. Ginga enviou milongas, recados, que serviam somente para que ela ganhasse tempo para melhor articular suas fugas e ataques aos mercados de escravos. Ao perceberem isso, os lusitanos mataram um dos emissários, o que acarretou na separação entre Ginga e Jaga Casa. Após a separação, Ginga não só assumiu o mais alto cargo de liderança Jaga, mas demonstrou suas habilidades bélicas, atuando como guerreira armada em campo. Através da ajuda de alguns Jagas traidores, os portugueses chegaram ao quilombo de Ginga e, em maio de 1629, os derrotaram. Porém, Ginga escapou de forma admirável e buscou proteção junto ao Jaga Cassange, um poderoso e temido chefe da época, seu antigo rival. Ginga conseguiu reunir milhares de guerreiros treinados sob seu comando, não apenas Jagas de um ou de outro quilombo, mas indivíduos de diversas origens que buscavam escapar do jugo da escravidão e a enxergaram como condutora de tal liberdade. A figura de Ginga foi projetada para além das fronteiras de Angola, alcançando comunidades da diáspora africana nas Américas. No Brasil, a sua história foi trazida pelos africanos capturados pelo tráfico de escravizados, vindos da região onde Ginga vivia e governava. Muitas dessas pessoas que vinham de Angola e de outras regiões da África desenvolveram manifestações culturais. No Brasil, esse é o caso da capoeira, uma expressão afro-brasileira que envolve luta, dança, canto e musicalidade. Muitas dessas pessoas que vinham de Angola e de outras regiões da África desenvolveram manifestações culturais no Brasil. Esse é o caso da capoeira, uma expressão afro-brasileira que envolve luta, dança, canto e musicalidade. Hoje, essa manifestação é disseminada no Brasil e países afora, mas nem sempre recebeu a legitimidade que possui, sendo até alvo de preconceito. Não se sabe ao certo quando a capoeira passou a ser chamada de capoeira, mas quando a expressão se popularizou em meados do século XVIII, designava tanto a prática quanto seu praticante. Os mestres de capoeira concordam que a ginga é o movimento primordial da capoeira. A ginga, enquanto movimento corporal, revela a astúcia e a capacidade de iludir e enganar o oponente. Essas seriam características da rainha ginga. A historiadora Mariana Brex pontuou que palavras com sonoridades próximas à ginga faziam parte do vocabulário de várias línguas centro-africanas e tinham sentidos que remetiam à ideia de tumulto e enrolação. A capoeira traz essa ambiguidade, é uma luta e uma dança ao mesmo tempo. A dança era um disfarce que os escravizados no Brasil utilizavam para conseguir exercitar o corpo, já que os treinamentos físicos eram proibidos pelos senhores. Vários episódios da vida da rainha Ginga mostram a sua perspicácia
para vencer os inimigos, ora os enganando para conseguir fugir, ora nas atividades militares. As características atribuídas à rainha angolana correspondem aos adjetivos empregados para descrever o movimento da ginga. No Brasil, desde o início da colonização, há relato de pessoas negras utilizando a força do corpo para fugir dos castigos e do cativeiro. As formas de luta desenvolvidas em cada região eram entrelaçadas com as manifestações culturais locais. Em Pernambuco, por exemplo, os movimentos da capoeira originaram os passos do frevo. A trajetória da rainha angolana e da capoeira possuem muitas coisas em comum, mas a principal delas é que ambas são um legado da resistência africana. A vida da rainha Ginga recebeu a atenção de missionários, militares, governadores que registraram suas façanhas e estratégias, e também inspirou escritores e políticos nos séculos seguintes. Por volta da década de 1990, surgiu em Angola movimentos que tomaram Ginga como exemplo de resistência frente à ocupação estrangeira. A rainha foi transformada em heroína nacional pelos movimentos políticos angolanos que buscavam referências históricas capazes de unir a diversidade de povos. A partir do ano 2000, o governo angolano construiu estátuas de Ginga por toda Angola para mobilizar a memória coletiva e perpetuar o sentimento de luta contra o estrangeiro. A mais famosa estátua foi erguida em 2002, na ocasião do 27º aniversário da independência. Essa estátua foi colocada no largo do Quinaxixi, região comercial de Luanda, de intensa movimentação. Em 2012, o Banco Nacional de Angola cunhou moedas de 20 kwanzas, em homenagem à rainha Ginga. Seu nome foi dado a importantes ruas, escolas, grupos de dança e ainda produtos alimentícios, marcando a importância de Ginga na sociedade. Um ano depois, o governo angolano promoveu uma ação de grande impacto, que foi a encomenda do filme Ginga, Rainha de Angola, representando a sua liderança guerreira. Em comemoração aos 350 anos da morte da rainha Ginga, o governo angolano, com o apoio da Bulgária e da Unesco, adicionou o nome de Ginga à lista de 19 importantes líderes femininas da África, além de acrescentar a rainha na série Mulheres na História da África, um HQ que apresenta os feitos da vida de Ginga.